Esta posição aqui mostrado no tabuleiro didático aqui é um final de rei e peões, onde as brancas têm o seu rei em C2, seu peão em G3, peão passado, e as negras têm seu peão passado também em B6 e seu rei negro em A2. Essa posição aqui jogam as brancas e vencem. A posição está totalmente ganha para as brancas, porém as brancas precisam fazer uma série de lances precisos, sem equívocos, sem erros, né? Sem nenhum pequeno lapso, para poder vencer a partida. E, além do mais, existe o tema que é conhecido como o caminho tortuoso. Esse caminho tortuoso normalmente aparece em finais e ele é muito forte. Existe uma regra na matemática, na parte de geometria, que diz que a distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas no xadrez isso não funciona bem assim. No xadrez a menor distância de dois pontos, né, melhor dizendo, a menor distância de dois pontos, não é uma linha reta no xadrez. E sim um caminho tortuoso, que é o tema do estudo da análise feito aqui. Bom, aparentemente parece que temos aqui uma corrida de peões. O que é uma corrida de peões? O peão branco tenta promover em G8 e o peão negro tenta promover em B1. Quem chegar primeiro vai tentar uma rede de mate, né? Quem promover primeiro tenta conseguir uma rede de mate para tentar ganhar a partida, né? Mas a verdade é que nessa posição uma corrida de peões é totalmente ineficaz, né? Ou seja, uma corrida de peões, as brancas abririam mão da vitória, né? E teriam que se contentar no máximo com o empate. Por exemplo, jogam as brancas, jogam seu peão para G4, as negras jogam para B5, as brancas jogam para G5, as negras jogam para B4, as brancas jogam G6, as negras jogam B3 e cheque do rei. Uma boa casa para o rei sair é aqui. O rei branco sai em D2, né? Até para sair de um possível cheque, depois para promover em B1. Aí o negro jogaria seu peão em B2, o branco jogaria seu peão em G7, o negro jogaria seu peão em B1, promovendo a dama, né? A dama. E por sua vez, as brancas jogariam seu peão em G8, promovendo seu peão a dama. E cheque no rei em A2. Aqui o empate é bem simples, né? Por exemplo, o rei negro joga A1. Se as brancas jogarem dama H8 cheque, né? Então a dama negra vem a B2, cobrindo o cheque da dama e dando cheque no rei D2. Consequentemente, as brancas são obrigadas a tomar a dama, as negras tomam a dama e a partida é empate rei contra rei. Então uma corrida de peões está fora de questão aqui. Mas o caminho vencedor, o caminho vitorioso, é o caminho tortuoso, neste caso, né? As brancas iniciam uma manobra diferente, jogam seu rei em C3, ameaçando o imediato B4 para pegar o peão de B6. As negras só têm um lance a fazer, rei A3. As brancas continuam na sua linha reta para subir, com seu rei em C4, ameaçando o imediato B5 para pegar o peão de B6. As negras novamente só têm um lance a fazer, rei A4. E agora é a hora das brancas jogarem seu peão de G. Elas jogam o peão G4. Veja que todos os movimentos têm que ser precisos, sincronizados.
As negras não podem perder tempo. Joga o seu peão B5, cheque do rei. E aqui está o grande lance da partida. Ao invés de voltarem numa linha reta, como tinham subido, as brancas, o rei branco, melhor dizendo, ao invés de vir C3, C2 para cobrir B1, que é a casa de promoção do peão negro, as brancas realizam o grande lance vencedor, vitorioso, preciso, exclamação: rei para D3. Este é o xiste da questão. Este é o lance fundamental, o lance crucial da partida. Porque ao invés de retornar pelo caminho reto, via C3, C2 e até C1, no caso para cobrir B1, as brancas optam por outro caminho. Esse é o caminho tortuoso. Esse é o tema do estudo da análise. Elas vêm via D3, C2 para cobrir B1. Evidentemente que se as negras agora jogarem o peão em B4, o rei vai vir em C2 e vai imediatamente em B1. Aí o peão não promove mais. Então as negras só dispõem do lance rei A3 nesse momento, né? Agora as brancas jogam novamente seu peão. Peão para G5. As negras não perdem tempo. Jogam seu peão para B4. As brancas jogam para G6. As negras jogam seu peão em B3. As brancas jogam seu peão em G7. E as negras jogam seu peão para B2. Agora, veja bem, se as brancas promovem, seria um erro, porque as negras promovem com cheque aqui. Entende? Então as brancas terminam a curva, como elas estavam em C4, vieram a D3 e agora C2, rei C2 cobrindo a casa B1. As negras não têm outra opção, têm que apoiar o avanço do peão. E só resta o lance doloroso, rei A2. Agora as brancas vencem imediatamente, mediante o lance peão G8, promovem dama com cheque no rei. O rei tem que se defender do cheque. Por exemplo, se jogar A1, então simplesmente dama A8, checkmate. Se optarem as negras por jogar A3, então simplesmente dama B3 e checkmate. Esse é o caminho tortuoso. Aparece em finais, normalmente em finais de rei e peões, mas pode aparecer em finais também com outras peças maiores. Então no xadrez, a menor distância de 2 pontos não é como na matemática uma linha reta, e sim um caminho tortuoso.